Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Muito bom estarmos aqui juntos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. E quero lembrar a vocês para compartilhar as nossas reuniões com seus amigos, com seus familiares. E não esquecer de dar o like no joinha aqui embaixo, para que o YouTube entenda e possa levar as nossas reuniões a mais pessoas. Damos início nesse momento à nossa reunião. Informamos que os nossos estudos são baseados a cada semana no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós alternamos a cada semana um desses livros. Nessa oportunidade, nós temos o tema Limites do Trabalho, Repouso, em O Livro dos Espíritos. E nós acompanharemos as reflexões do expositor Éder Andrade. O Éder é integrante da comunidade espírita cristã O Consolador, em Copacabana, no Rio de Janeiro, RJ. Éder, chamo você para a sua saudação inicial. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite de estarmos aqui. Vamos agora, então, como primeira parte da nossa reunião, a nossa leitura da página inicial. Reparemos nossas mãos. Mostrou-lhes as suas mãos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 179, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. E assim, amigos,
Fechemos os nossos olhos, pensemos no nosso divino Mestre Jesus, amado Mestre Jesus. Abençoa-nos nesse momento para que possamos receber destas reflexões que nosso companheiro nos trará neste momento o melhor entendimento, que possamos, com auxílios dos nossos mentores espirituais desta casa que nos acolhe, com auxílio dos bons espíritos que nos acompanham, receber tudo aquilo de bom a que nos propomos nessa hora, sob as bênçãos de nosso Pai, sob as bênçãos de Jesus. As nossas melhores vibrações ao Éder, que trará nossas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Éder, a palavra é sua. Ah, tá certo. Com os companheiros do Lar de Teresa, uma boa noite a todos. Que Jesus, nosso amado Mestre, possa nos abençoar por hoje, agora e por todo sempre. Hoje nós vamos falar para os companheiros a respeito da lei do trabalho e a lei do descanso, a relação entre trabalho e descanso na visão espírita. Todos nós temos uma dúvida, talvez seja até uma característica do ser humano enquanto encarnado, o quanto nós deveríamos trabalhar e o quanto nós teríamos direito a descansar. É lógico que na antiguidade o homem trabalhava muito mais do que hoje. Para sobreviver, o homem tinha um trabalho braçal muito grande com a criação dos animais, com a caça, a pesca, a coleta. Com o passar do tempo, o processo de evolução permitiu que o homem trabalhasse menos por uma questão de especialização. E isso quando a civilização surge propriamente dita. No surgimento da escrita, quando aparece o que nós chamamos de civilização. Dentro desse modelo, nós vamos ter uma especialização das tarefas. O homem, existe aquele que vai se dedicar à agricultura, aquele que vai se dedicar ao artesanato, aquele que vai se dedicar à cerâmica, outro à metalurgia, e assim vai. Com a especialização, cada indivíduo ele segue um setor, um caminho, de maneira que a sociedade se diversifica, deixando aquele modelo da comunidade primitiva tribal para a comunidade mais avançada, para o modelo de civilização que se desdobra, chegando ao que nós conhecemos hoje. Porém, nós observamos que ao longo da história, principalmente Idade Média, Idade Antiga para a Idade Média, nós teremos uma grande concentração de terras nas mãos de uma minoria. E isso acaba levando a esses grandes proprietários de terra explorarem a mão de obra de trabalhadores rurais, camponeses. Dessa forma, nós vamos observar que a sociedade medieval ela era uma sociedade formada de camadas sociais, onde nós tínhamos uma pirâmide social. Os nobres, o rei e a igreja praticamente se sustentavam pelo trabalho do camponês. O tempo passou, muitos acontecimentos, a sociedade evoluiu, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial,
principalmente o século XIX. Quem já teve a oportunidade de ler o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, ele mostra muito isso, como a sociedade se modificou ao longo do século XVIII e do século XIX. E aí surge o Espiritismo. O Espiritismo, Kardec como grande codificador, procurando organizar o pensamento para mostrar que o homem precisava trabalhar para o seu sustento, o sustento da sua família, mas também por uma questão de socialização. Tanto é que hoje as escolas modernas, elas misturam as crianças, evitando turmas homogêneas. O ideal é que as turmas sejam heterogêneas, para que as crianças com mais dificuldade aprendam com as crianças que tenham mais facilidade. Porque, senão, você reúne numa turma só alunos com problemas. E esses alunos eles não vão ter colegas para poder fazer parceria e aprender. Então, hoje, nós sabemos, apesar de todas as dificuldades que o mundo passa, que o ideal é que o indivíduo ele tenha uma vida fora de casa em termos de trabalho. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu trabalhei como professor de escola pública e sempre procurei, dentro do possível, ter uma atividade extra direcionada à casa espírita. Hoje já me encontro aposentado, mas parece que eu estou trabalhando tanto quanto antes, porque as atividades ligadas à casa espírita, no caso o Consolador, que eu faço parte da diretoria, a gente às vezes está todo dia envolvido com uma novidade. Da mesma maneira que eu também me disponho a ir a convite das casas espíritas irmãs, co-irmãs nossas, a fazer estudos, apresentações, como tenho sempre, mensalmente, a oportunidade de estar com vocês, tanto na sede como no Paulo Estevão. Agora, o curioso é que o homem ele precisa ter a consciência que o trabalho dignifica. Como assim? No momento em que ele se dispõe a trabalhar, não apenas para receber o sustento, mas para se dedicar a uma obra social, para ser útil, ele sai daquela zona de conforto e ele evolui. Ele evolui porque abrem-se oportunidades mentais para que ele possa refletir. Conheço uma história contada no Consolador que vale a pena compartilhar sobre a importância de ser útil, a importância do trabalho. É uma história antiga, eu acredito até que já tenha contado por aqui, onde uma senhora que frequentava a casa disse que o pai dela, quando se aposentou, pegou o dinheiro da aposentadoria e resolveu comprar uma televisão a cores. E comprou aquelas televisões a cores enormes, que pareciam um móvel. E, na época, não era comum fazer isso, mas ele fez. Ele botou a televisão no quarto. A televisão, como era um móvel, ele conseguiu colocá-la de tal forma que, deitado na cama, ele poderia assistir televisão. Tirou a televisão da sala e botou no quarto. E disse para a mulher: olha, eu trabalhei mais de 40 anos, eu não vou mais trabalhar. Eu agora quero me distrair. Comprava aqueles guias de TV que vendiam na banca de jornal, ficava acompanhando a programação da TV para ver todos os programas, os filmes, e ficava o dia inteiro na cama. Só se levantava para tomar um banho, ir no supermercado, na banca de jornal, e aí a esposa aproveitava para abrir a janela do quarto, trocar roupa de cama. Assim foi. Passou-se um bom tempo e ele veio a desencarnar, mas com aquela mentalidade de que tinha que compensar os anos trabalhados descansando. Isso na década de 70, vejam bem. Nos anos 90,
essa conhecida nossa com a mãe, foram até aquela casa espírita Obreiros de Jesus, na Zona Norte, né? Aonde Dona Célia, uma médium que dava muitas psicografias de indivíduos que haviam desencarnado, recebeu uma mensagem dele. E o curioso foi o seguinte, que ele se identificou para a mulher e a filha, dizendo o seguinte: depois que eu me aposentei, eu achei que eu tinha todo o direito de descansar, mas eu exagerei. E depois de 15 anos que eu desencarnei, eu faleci, eu não me lembro como é que era a história, agora eu estou conseguindo levantar da cama. Ou seja, ele ficou tão com a mente tão centrada naquilo ali, que ele não enxergava outra coisa a não ser a cama e a televisão. Quando nós, de coração aberto, nos dispomos a ser úteis, eu costumo dizer isso até nas reuniões públicas, colaborando com coisas simples, nós estamos predispostos a servir. Estamos predispostos a sair daquela condição mental que nós nos encontramos. A gente observa nas obras de André Luiz, as obras, o mundo, a vida no mundo espiritual, a quantidade de espíritos que permanecem cristalizados num ponto de vista, cristalizados numa emoção, durante muito tempo, até conseguirem sair daquela condição mental que se encontram. André Luiz nos mostra isso nas colônias do plano espiritual. E se nós já sabemos disso de antemão, por que não sermos bastante receptivos hoje, sendo úteis, procurando colaborar, procurando sempre estar à disposição para servir? É lógico que nós temos as nossas questões, nossas dificuldades, temos nossas limitações, mas o que importa é você ser receptivo. André Luiz costuma dizer, em uma frase dele bastante assim emblemática, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas, infelizmente, eu venho observando que tem muitos trabalhadores que decidiram cruzar os braços e esperar até se sentirem prontos para que o trabalho caia de paraquedas, se nós podemos dizer assim. E eu vou pedir permissão, André Luiz, para alterar um pouco o sentido dessa frase, se encaixando um pouco na nossa realidade. Eu acho que o trabalhador ele tem que se colocar de prontidão para que o trabalho apareça. Porque muitas das vezes o trabalho até aparece, mas o indivíduo não nota ou não era bem aquilo que ele queria. E a gente observa isso. O ser humano é complicado, muito complicado. Então, alguns trabalham todos os dias, até porque não conseguem sustentar a família. Já tem outros que trabalham agora com esse banco de horas que surgiu, ou banco de horas, o indivíduo pode fazer a sua jornada de trabalho em menos dias da semana. E os outros dias da semana ele pode utilizar para outra coisa diferente. Por um lado, é positivo. Pessoas que trabalham com home office dizem até que trabalham mais em casa do que se estivessem trabalhando no escritório. Então, o modelo de vida está se modificando e nós precisamos nos adequar. Por quê? Porque o Cristo, em momento algum, ele foi contra o homem descansar após uma jornada de trabalho. Nós é que não temos a noção do limite do trabalho e do descanso. Às vezes, nós queremos romper o limite do trabalho, trabalhando 12, 14 horas por dia. Ou, às vezes,
achamos que temos direito a um descanso exagerado. Isso reflete a nossa pouca compreensão da realidade, a nossa imaturidade espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque no livro Nosso Lar, a ministra veneranda, que André Luiz teve a oportunidade de conhecer e nos narrar a história dela, trabalha de forma ininterrupta há 200 anos ou mais, que pelo quando ele escreveu o livro Nosso Lar, então ela já deve estar trabalhando de forma ininterrupta há 300 anos. Então, como é que pode um negócio desse? Porque o espírito, ele tem um equilíbrio que permite ele, na erraticidade, trabalhar de forma ininterrupta. Nós, presos a um corpo físico, não vamos ter essa resistência. Existe um limite. Tanto é que as leis trabalhistas estabelecem um limite de trabalho e de repouso. Algumas, inclusive, para trabalhadores como, por exemplo, motoristas de carga, motoristas de ônibus, há tantas horas eles têm que ter um intervalo de descanso, justamente para que não haja uma sobrecarga. A sociedade humana que nós vivemos, ela exige muito de cada um de nós. Até mesmo os trabalhadores da casa espírita, às vezes, para quererem dar conta do recado, se sobrecarregam, assumindo vários compromissos e acabam tendo picos de cansaço muito grande, precisando de vez em quando se afastar para restabelecer suas energias. O próprio Chico Xavier, ele teve um problema de saúde aonde o médico recomendou a Chico que ele se afastasse um pouco de Uberaba, se eu não me engano, na época, que ele fosse à praia, tomasse banho de mar. Eu até tenho uma fotografia do Chico na praia, em Angra dos Reis, tomando banho de mar, pegando um solzinho, porque aquilo era bom para refazer as energias. Então, nós temos que entender que o trabalho ele é importante porque ele torna o indivíduo útil e não é o trabalho remunerado. Eu não me refiro ao trabalho remunerado em particular, eu me refiro ao trabalho solidário, como, por exemplo, de vez em quando existem campanhas. Eu já vi passando na praia campanhas em que escoteiros, jovens, limpando as praias, retirando todo o lixo que não é biodegradável, embalagens plásticas, metal, vidro, madeira das praias, para limpeza, para que o mar não é uma lata de lixo. E tudo isso é feito de uma forma voluntária. Então, quando nós participamos de um trabalho voluntário, doando o nosso tempo de boa vontade em favor da casa espírita, não apenas no dia em que nós assumimos o compromisso de estar ali. Vamos imaginar que ao longo da semana nós temos um compromisso estabelecido com a casa de estarmos na reunião de quarta-feira. Mas isso não quer dizer que eu não possa ir à casa espírita nas reuniões de segunda, reuniões de terça, quinta ou sexta. Eu posso ir assistir a uma reunião. E se por acaso faltar médium, eu posso me dispor a dar passe, eu posso me dispor a arrumar as cadeiras, eu posso me dispor a colocar água nas garrafinhas ou nos copinhos, apagar a luz, ligar o ar-condicionado, testar o alto-falante. É uma forma de ser útil, uma forma de você colaborar. Eu sempre costumo chegar um pouco mais cedo, vejo com o nosso funcionário se está precisando de alguma coisa lá no Consolador. Se está tudo organizado, ótimo. A gente só vai conferir, para que na hora não falte alguma coisa. Esse trabalho voluntário que nós estamos falando, ele pode ser também estendido a uma caravana. Quando a casa espírita ela promove uma caravana num sábado do domingo até Austin, por exemplo, vão até lá visitar, vão até lá, conhecem para os
que vão pela primeira vez, conhecem, vão até lá. O indivíduo acha, muitas das vezes, mas eu não faço parte dos trabalhadores da casa, mas você está também conhecendo a obra. E no momento que você conhece a obra da casa, que você conhece as frentes de trabalho da casa, você está abrindo precedentes para um dia, quem sabe, você ser um trabalhador. Eu me lembro quando o Centro Espírita Joana de Ângeles, ali do posto 6, fundou em Queimados a obra social, que até Divaldo veio. Isso já tem um bom tempo. Nós fomos numa caravana de ônibus, saímos aqui da Zona Sul e fomos numa caravana, foram vários ônibus, e na época, isso na década de 70, por volta de 77 ou 78. Tem tempo, né? E nós fomos até lá nessa caravana e gostamos de ir, porque aquilo gera um estímulo. Vejam, nós temos que aprender a ser solidários, porque no momento em que você é solidário, você não é solitário. Quando você estende a mão para colaborar com quem precisa, uma mão se estende em agradecimento em sua direção. Então, diante disso, a gente começa a ter um parâmetro de trabalho. Eu posso me dedicar à casa espírita do jeito que eu desejar, assim como eu também posso avisar aos dirigentes da casa que eu ou minha família estaremos de férias e vamos passar o mês de dezembro na casa do meu sogro ou na casa da minha sogra. Vamos passar um período fora, quando nós vamos aproveitar para tirar férias, quando toda a garotada está de férias também. Isso não nos impede de termos um período de recesso, assim como também nos dedicamos ao trabalho. A gente costuma combinar com as pessoas para que o recesso não seja coletivo, para não desfalcar as frentes de trabalho, que os companheiros possam fazer uma escala. Quem é que vai sair de férias? Eu normalmente não vou final de ano, início de ano, eu sempre fico, porque eu sei que muita gente que tem família grande gosta de viajar, eu não tenho, aí eu fico. Então, isso tudo nos ajuda a entender que o trabalho, a questão do trabalho, o homem só enxerga como trabalho aquilo que ele trabalha para ganhar um dinheiro para comprar o pão. Mas André Luiz, quando chegou em nosso lar, ele percebeu claramente que ele, embora tenha sido na Terra um médico de família de classe média alta, da sociedade carioca do Rio de Janeiro da década de 1920, ele lá, o conhecimento dele em nada era a mesma coisa. Tanto é que ele decide iniciar o seu trabalho das câmaras de retificação pegando uma vassoura e varrendo o local. Então ele deixa de lado, tira a vaidade, fica despido daquela vaidade de ter sido médico para ser um trabalhador. E quando nós falamos em ser um trabalhador da obra do Cristo, é você aceitar qualquer tipo de trabalho que a casa tenha a oferecer. Abrir a janela, ligar o ar-condicionado, ligar os ventiladores, testar a aparelhagem de som, colocar um copo de água na mesa, um para o dirigente, outro para o palestrante, ver se está tudo em ordem, até às vezes ir ao banheiro para ver se tem papel higiênico. Tudo isso é importante, porque na hora que as pessoas chegam, você já se preocupou em auxiliar. E nós temos aqueles indivíduos que aparecem mais e outros que aparecem menos, mas para a espiritualidade, todos são importantes. É isso que a gente precisa entender. E quando nós falamos do descanso, nós não falamos apenas do descanso do corpo, o descanso da mente. A gente precisa descansar a mente. Tem momentos que a gente precisa assistir na televisão um filme adequado, uma boa distração,
para arejar a mente, evitando toda essa programação jornalística lamentável que a gente encontra. Vamos assistir programas que possam levantar a nossa autoestima e não abaixá-la, porque nós precisamos estar bem equilibrados emocionalmente, bem antenados, para voltarmos à casa espírita no dia seguinte. Então, existem certas programações que, infelizmente, não são recomendáveis. Não que não sejam lícitas, são, porque estão ali na televisão, mas não nos convém. A gente começa a perceber, como, por exemplo, uma companheira nossa na casa espírita, nesse sábado, sentamos para conversar no atendimento fraterno. E ela, inicialmente, por questões pessoais, ela estava ficando mais tempo do trabalho do que a necessidade. Estava saindo do trabalho muito cansada. E aí ela decidiu que, a partir daquele momento, ela só faria hora extra se houvesse realmente necessidade. Com isso, ela está chegando em casa mais cedo, ela está podendo fazer uma atividade física, ela está descansando, ela aumentou o número de horas de descanso, porque às vezes é importante também. Depois de uma certa idade, a gente precisa aumentar as horas de descanso. O cérebro precisa descansar. À medida que nós vamos compreendendo isso, a gente vai conseguindo otimizar a nossa vida. Se André Luiz, na condição espiritual, depois de um dia de trabalho, ou até muito mais do que um dia de trabalho árduo, ele, como espírito, não preso mais ao corpo físico, ele se sentiu cansado e ele pediu para descansar, deitou e dormiu. Nós, então, que estamos presos a um corpo orgânico que tem necessidades, vamos nos sentir cansados. Existe uma questão de limite, porque senão o corpo vai adoecer. E aí nós teremos que passar por um tratamento médico, porque o excesso, o abuso do trabalho promoveram problemas de saúde física. Não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Aquelas pessoas que, porventura, já têm uma profissão equilibrada, que têm condições de ter horas de lazer, horas de descanso, devem agradecer a Deus pela oportunidade que elas estão recebendo, ou pela misericórdia do alto, ou pelo merecimento que elas têm, enquanto outras são obrigadas a trabalhar diariamente por conta até da situação em que o país e o planeta se encontram hoje, depois da grande pandemia que ocorreu. Que isso não é novidade nenhuma, porque há um século atrás nós tivemos o problema da gripe espanhola, que também assolou o nosso planeta. Então, isso tudo é importante. É uma questão de bom senso, é uma questão de aprender a ter noção de limite. Antigamente, os pais não deixavam os filhos ficarem acordados até muito tarde. Havia hora para dormir. Existem pais hoje que estão controlando os filhos em relação ao número de horas que eles ficam no celular. Para quê? Para aprender a ter noção de limite. E isso é importante, porque o indivíduo sabe que ele pode usar o celular a hora que ele quiser, mas ele não pode ultrapassar um tanto de horas, até porque dá problema na cervical, dá problema de dor de cabeça, dá problema de visão. Então, isso envolve uma série de coisas. Eu me lembro quando as primeiras pessoas que começaram a mexer com o computador, a tela ela era esverdeada.
ou alaranjada, se eu não me engano, né? Então as pessoas ficavam com a vista ardendo. Hoje, as telas elas são modernas, tudo evoluiu, mas eu me lembro que existia um filtro de tela que a pessoa colocava na frente da tela do computador para que a pessoa pudesse trabalhar e aquilo não provocar dor de cabeça. Então, um bom senso fala mais alto. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. Emmanuel nos diz de forma bastante clara: quem tem meia hora, uma hora de evangelho, já tem alguma noção. Não está partindo do zero. O bom senso, ele fala mais alto. Allan Kardec era o bom senso encarnado. Quem disse isso foi Camille Flammarion. Camille Flammarion foi um dos amigos de Kardec, um dos 4 amigos de Kardec, que discursou no seu sepultamento e disse que Kardec era o bom senso encarnado. E nós temos que aproveitar essas orientações e usarmos o bom senso. Como diz nosso companheiro lá na Casa Espírita, nós temos que ter o amortecedor do bom senso, temos que saber o limite de até aonde podemos ir, o limite do que podemos fazer para não prejudicar a nossa saúde. Tanto é que a própria doutrina, ela não nos proíbe, ela nos adverte para que a gente tenha digamos, a percepção de observar que nem tudo que a sociedade nos oferece como coisas lícitas, elas de fato nos convêm. Será que a gente só vai aprender isso com o amadurecimento da carne, com o envelhecimento, com o desenvolvimento de algumas doenças? Eu acho que não há necessidade. O bom senso, ele reflete a evolução moral do espírito. Ele reflete a capacidade de compreensão nossa do que nós gostaríamos e do que nós devemos. O tempo vai nos auxiliar e o estudo sistematizado da doutrina espírita nos esclarece para a nossa evolução e para o nosso crescimento pessoal. Vamos finalizando esse nosso singelo encontro, agradecendo a todos os companheiros do Lar de Teresa pela oportunidade de juntos aqui conversarmos um pouquinho a respeito da lei do trabalho e do repouso, lembrando que, com o passar dos tempos, a relação das leis trabalhistas evoluíram muito, principalmente no século passado. Grandes personagens da história atuaram nas leis trabalhistas, com o surgimento do salário mínimo, da carteira de trabalho. Mas o que a doutrina quer focar? Ela quer focar a questão da lei trabalhista, da lei do descanso? Não, ela quer nos chamar a atenção para a importância de saber que nós devemos e podemos ser úteis. Se saímos da nossa casa, andando pela rua, e observamos uma latinha de refrigerante largada na calçada, a poucos metros de uma lata de lixo, o que nos custa abaixar, pegar a latinha e colocar na lata do lixo? Eu estou tendo um gesto útil em favor do meio ambiente em que eu vivo, em favor da minha sociedade e do planeta. O planeta agradece. Vai chegar um dia em que nós teremos que ter um grande mutirão para poder reparar as faltas que cometemos pelos abusos, pela imprudência para com o meio ambiente do planeta que vivemos. Eu desejo a todos os amigos uma noite de paz, uma noite de luz, que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe a todos, por hoje, agora, por todo sempre.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos a você, Éder, por sua disponibilidade em atender ao nosso convite mais uma vez e por essa exposição que nos trouxe histórias, nos trouxe referências e que nos lembrou dessas atividades do nosso espírito imortal e a importância desse equilíbrio, né? Muito obrigada, Éder, pela sua exposição consistente e esclarecedora no dia de hoje. E a todos que nos honram com a sua atenção, agradecemos também. E renovamos o nosso convite para que na próxima segunda-feira, ou a qualquer momento que você puder, assistir à nossa palestra virtual do Lar de Teresa. Na próxima segunda-feira, estaremos com o tema o Evangelho, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Será um tema do Evangelho. Vamos à nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos nesse momento, recebendo as vibrações da nossa casa, de Teresa, Antônio de Aquino e todos os bons espíritos que nos acompanham, mantêm e sustentam este trabalho. É muito bom termos mais este canal, essa oportunidade de estarmos juntos e por isso temos o nosso coração com muita gratidão. Que Jesus possa estar com você e que a sua paz nos acompanhe sempre. Que assim seja.